Eu preferia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Bom dia, gente! Chegamos com mais um Café e Concurso, né? Café com Deus Pai aqui, começando o dia pela melhor parte, começando o dia com Deus. E hoje a gente fez um início diferente aqui, então, cantando. Cara, é legal também, né, a gente falar do amor de Deus através da música. Então, essa música me atraiu, é um louvor que fala muito, né? Aquele louvor que fala de Deus, de uma vida com Deus e não de uma vida do homem vencer, ganhar batalhas e tal, como muitas músicas às vezes falam, né? Então, essa música fala de a glória de Deus nos atraindo para perto dele, e é isso que a gente quer todo dia, né? A gente poderia estar em outros lugares, mas a tua glória me atraiu, então por isso eu estou aqui neste momento, conversando com você, falando do amor de Deus na minha e na sua vida. E hoje, né, o Café com Deus Pai fala uma mensagem que é muito importante, né? Porque o cristianismo, a mensagem principal, que é a morte de Jesus na cruz, ela é em razão de um amor, né? De um amor pelo próximo, que é você e sou eu. Então, hoje, seja inspiração para o próximo. O texto, né? A mensagem de hoje é isso. Seja inspiração para o próximo, para aquele que está ao redor de você, né? Assim como a gente tem a parábola aquela de qual que seria o seu próximo, né? Que ele mostra daquela pessoa que foi assaltada, né? Que várias pessoas não ligaram, não ajudaram, né? E aquele que foi o próximo foi aquele que tomou a atitude de ajudar. Então aqui, seja inspiração. Olha só a palavra que está para mim e para você hoje, olha. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, né? Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. A vida de Paulo, para quem não conhece Paulo, seu nome era Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, né, na época. Então ele acreditava que Jesus era um falso profeta, que os seguidores de Cristo realmente blasfemavam, e ele perseguia e queria matar os cristãos. Até que ele teve um encontro real com Cristo. E a partir disso, né, ele transformou e começou a pregar. E os outros começaram a ficar sabendo, né, da transformação de Paulo. Então, sabia que suas declarações chegam aos lugares antes mesmo de você? Olha só que interessante, né? As suas declarações chegam aos lugares antes mesmo de você. Isso é verdade. O que eu falo aqui repercute, né, por muitas pessoas. O que você fala na roda de amigos, né, quando você vê... Cara, você tem uma coisa que você conversou com 2, 3 amigos aqui, e daqui a pouco chega, tem várias pessoas sabendo. Por quê? Porque o que você fala, a declaração que você fala, repercute, né? Chega aos lugares antes do que você chegue naqueles lugares. Isso porque você precisa de pés para andar. Mas o testemunho não. Paulo não tinha chegado às igrejas da Judéia, mas o que anunciava sim. Ele havia estabelecido um testemunho muito maior de si mesmo. Podemos notar isso quando Ananias é incumbido de visitá-lo, e sua fama de perseguidor implacável da igreja já havia chegado muito antes de sua presença. Por isso, Ananias se encheu de medo, né, diante da possibilidade de ter que visitar um tal homem que perseguia os cristãos. Deste modo, a conversão de Paulo impactou e gerou uma sombra de alcance muito maior que seus passos, como demonstrado na carta aos Gálatas, em que a notícia da sua transformação já impactava o povo da Judéia. Quando criança, os meus vizinhos conheciam minha família, não pelo que realmente éramos, mas pelo mau testemunho que meu pai dava de si mesmo e de todos nós. Hoje, quando paro para pensar o que Deus fez em minha vida, vejo como alguém pode ter o seu testemunho transformado por Jesus. O legado, muito importante essa palavra, legado. O legado que tenho construído em meus filhos e em minha esposa é totalmente antagônico à minha realidade de criança. Talvez para você o mais importante hoje é mudar sua reputação. Lembre-se que a desconfiança dos outros deixará de existir à medida que nos mantivermos fiéis em nosso comportamento e na forma de tratar as pessoas e agir com elas. Não somos responsáveis pela mudança destas, e sim pela nossa transformação. Contudo, nossa conversão inspira os outros a fazer o mesmo, além de trazer confiança e credibilidade. Legado, nossa inspiração, né, para levar testemunho de vida a outras pessoas, né? Então, olha só, o legado que tenho construído meus filhos e minha esposa é totalmente antagônico à minha realidade de criança. Cara, eu trabalho no setor da justiça
no Ministério Público, que às vezes a gente tem reuniões, a gente vê crianças que não são bem cuidadas pelos pais, que tem revoltas pelo abandono e muitas questões, né? E a gente vê, às vezes, o rumo que toma diferente de algumas crianças que conseguem, então, se levantar e ver o mal, né? Conseguem entender que aquele mal pode se reverter em bem, né? No crescimento, adolescentes, jovens, né? Uma idade mais adulta. Assim como você vê a revolta daquele que não sabe lidar com o movimento antagônico de criança, como o pastor Júnior, que teve uma infância muito triste, ele acabou revelando, assim, revertendo tudo isso para aquilo que eu não quero ser. Né? Se o meu pai me bate, se o meu pai me abandona, se o meu pai não me dá amor, eu quero amar minha família. E eu vejo essas duas situações, gente, conhecendo pessoas que, os jovens, assim, totalmente revoltados, que porque não tiveram um pai, não tiveram não sei o que lá, caíram nas drogas, nas bebidas, e aí se repetiam aquilo que os pais faziam. E da mesma forma tem jovens que se inspiravam nesse antagônico, de nossa, meu pai fez isso com a minha família, eu não quero beber, eu não quero fazer nada disso, eu quero ter uma vida diferente. E tomavam uma atitude diferente. Então, é difícil para um jovem nessa idade ter a capacidade mental de focar, né, a sua vida naquilo que vai fazer diferença, porque, na verdade, seguir o exemplo do pai, ele vai destruir com a própria vida. Então, além de tudo que ele sofreu na infância, ele vai acabar revertendo em sofrimento. E para isso, né, nós temos que ser inspiração para aqueles que estão à nossa frente, ao nosso redor. Que é a nossa declaração de vida, tá? De vida, de testemunho de vida. Não somente com Deus, né? A gente tem a nossa vida com Deus, a gente tem nosso testemunho, a gente tem um padrão de seguir aquilo que a gente acredita, né? De falar do amor de Deus e seguir, né? Ter coerência nas nossas palavras, mas também que a nossa inspiração em toda e qualquer situação, seja em trabalho, seja em concurso, seja em fazer qualquer coisa, seja na forma que amamos, né? Que isso seja inspiração para as pessoas próximas de nós, né? Que a gente possa ser inspiração, assim como Paulo foi inspiração para uma geração. E o que impede, né, a mim e a você de ser essa inspiração para gerações ou para pessoas que estão ao teu redor? Né? O nosso mundo, às vezes a gente pensa, nossa, eu quero ganhar o mundo, eu quero pregar para pessoas no mundo inteiro, né? E muitos pastores conquistam esta fama ali de pregar e cobram até muito dinheiro por isso. Eu acho incrível isso, você tá cobrando 50 mil reais aí para pregar numa igreja, como acontece em alguns casos, então não me entra na cabeça. E às vezes a gente pensa, nossa, que realmente fazer o propósito de Deus é você estar na frente de um lugar falando dessa forma, evangelizando e falando para milhares e milhares de pessoas. Só que não, cara. Só que Deus escolheu você para falar ou para testemunhar do amor de Deus no seu meio de relação, com as pessoas que você convive, para ser inspiração àqueles que você convive. Talvez você hoje tenha sido muito mais inspiração do que pessoas que pregam para 50 mil pessoas, que às vezes não conseguem transformar a vida e não conseguem ter coerência naquilo que falam, naquilo que pregam. E talvez você no seu dia a dia, para 10 ou para 15 pessoas, esteja influenciando e tocando vidas diretamente, sendo inspiração naquilo que você faz, no jeito como que você faz, naquilo que você olha. Talvez às vezes você sinta, nossa, mas tipo, eu faço isso aqui, mas talvez eu não sou tão importante assim, não me sinto importante naquilo que eu faço ou nas pessoas que eu me relaciono. Só que, cara, Deus vê a sua importância, né? Deus vê a sua importância. Não porque você é importante, mas porque você é usado para o propósito de Deus. Né? Essa é a grande sabedoria de tudo. A gente não é nada, né? Eu não sou nada. Eu sou um mero e reles pecador, assim como você, que necessita da graça de Jesus Cristo, que necessita da graça e do amor de Deus pela minha vida, nos momentos que eu erro, nos momentos que eu peco. Mas eu tenho o foco de viver uma vida que seja inspiração, pela misericórdia de Deus, que Deus faça da minha vida uma inspiração para outras pessoas. E é isso que Deus faz e toca na sua vida. Pequenas coisas conseguem transformar realidades, tá bom? Então tenha isso em mente. Pequenas coisas hoje no seu dia a dia, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Uma pequena coisa pode transformar realidades com o seu amigo, com alguém que está sofrendo. Poucas pessoas se demonstram tempo para estar com aqueles que sofrem ou escutar aqueles que sofrem, né? A vida é tão corrida que às vezes a gente quer se afastar de pessoas que às vezes necessitam da nossa ajuda. Então, às vezes é só escutar e mostrar que está ali, que faz a diferença na vida daquela pessoa. Então, gente, desculpa, me prolonguei hoje. Chegamos a 10 minutos aqui de Fé, Café Concurso, falando de seja inspiração. Assim como Paulo foi uma inspiração para uma geração, não sei para quem você vai ser inspiração, para quantas pessoas, mas se for para uma pessoa que você seja inspiração, já vai valer a pena você ter existido. Ok, gente? Então vamos curvar nossa cabeça e orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor,
por mais esse dia que levantamos, Senhor, que realmente o Senhor nos capacite para que a gente seja inspiração. Coloca a pessoa, Senhor. Nos perdoa porque a gente é falho, Senhor. Muitas vezes a gente fala o que não deve, Senhor. A gente sente aquilo que não deveria sentir. Mas a gente quer que o Teu Espírito esteja no controle do nosso coração. E que a gente possa, no dia a dia, Senhor, ter um entendimento, ter a capacidade de amar, de ser exemplo, Pai, para aqueles que nos rodeiam. Nos ajuda, Senhor. Nós somos miseráveis pecadores. Mas com a Tua graça, Senhor, nós somos capacitados para fazer grandes coisas. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá certo, gente? Então até amanhã no Fé Café Concurso, spoiler, né? De amanhã, vamos ver aqui. Dia 29, né? Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Amanhã vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o caminho. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço e até amanhã no Fé Café Concurso, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte.